E aí, pessoal, trazendo mais uma resolução aqui. Essa questão eu achei bem interessante. Você tem que ter uma sacada para conseguir desenrolar ela. Não é uma coisa tão simples de se ver, mas essa questão ajuda. Porque como ela já desenhou esses raios aqui, isso vai ajudar bastante. A gente vai entender bem o porquê. Bora primeiro ler a questão, né? Ele fala de duas polias circulares, que ele chama de gama 1 e gama 2. Estão conectadas por uma correia contínua e inextensível. A primeira polia tem 15 centímetros de raio, tá, então esse arrizão aqui ele vale 15. Enquanto a menor tem 3 centímetros de raio, né? Beleza, então... Aliás, eu acho até que eles colocaram errado o nome, né? Porque ele tá falando que... Ah, não. Tá certo aqui, tá O1 e O2, né? Só que na figura colocaram O1 nas duas, né? Enfim, vacilozinho aí da questão. Mas beleza, dá pra entender que essa segunda é a menor, né? E esse Rzinho aqui ele vai valer 3, então, é o raio dele. Show de bola. A distância D entre os centros é igual a 24 centímetros, está na figura. Além disso, a correia contorna a polia maior ao longo do arco maior AD, né? Basicamente, um arco de uma circunferência é esse trecho que liga dois pontos, sabe? Na borda do círculo, tá? E aí tem duas maneiras, pode ser assim ou assim. E aí, como ele fala que é o arco maior, ele está falando especificamente que essa correia está em torno desse arco maior, certo? AD. E em torno do menor arco desse BC, tá vendo? Que é o menor arco aqui, porque esse aqui é maior, né? E aí, vê só. O que a questão está querendo saber aqui? Ele quer saber o comprimento total da correia, certo? Esse é o objetivo final. Beleza. E aí, ele também especifica aqui que isso aqui são retas. Então a gente pode garantir que são retas. E ele quer descobrir o quê? Esse contorno inteiro, tá ligado? Essa correia toda aqui. Então, assim, vocês concordam que a gente tem que descobrir o quê? A gente tem que descobrir essas retas aqui, que vão ter a mesma distância. E também esses contornos aqui, certo? A gente tem que descobrir tudo isso. Como é que a gente faz isso, né? Bom, primeiramente, a gente precisaria, né, para descobrir o quanto esse contorno é aqui, a gente precisa saber qual é o ângulo que a gente tem, né? Por exemplo, se aqui for, sei lá, 60 graus, a gente consegue descobrir quanto é isso aqui, por exemplo, certo? Mas a gente não sabe isso ainda, né? Aí ele só tem que isso aqui é 15, isso aqui é 3, isso aqui é 24. O que é que eu faço, cara? O que é que eu faço? Bom, você vê que isso aqui forma um trapézio, né? Forma um trapézio, beleza. Isso é realmente uma coisa importante de se notar. Mas vê, isso não me garante que eu consiga descobrir quanto é essa altura aqui do trapézio, né? Porque esse trapézio está todo inclinado, está rotacionado. Eu não consigo dizer quanto é essa altura ainda. Mas vê só, uma coisa muito importante que a gente tem que saber para resolver essa questão é que essa reta que está aqui é uma reta tangente, tá? Se a gente fosse prolongar ela, porque é uma reta tangente, é uma reta que dá um toquinho na circunferência, tá? Ela toca a circunferência aqui nesse ponto, a menor, né? E na maior também toca aqui. Então são retas tangentes, elas tocam. E essa reta tangente, quando você faz o raio ligando essa reta tangente como está aqui, aqui se forma um ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui é importantíssimo, forma nos dois. Certo? Então a gente pode dizer que tem ângulos de 90 graus aí. Isso significa que, por exemplo, se eu quiser ligar daqui até o outro lado, eu estou basicamente dividindo esse trapézio em um retângulo que está aqui e outro triângulo que está aqui. Opa, esse triângulo ele vai ser um triângulo retângulo, né? Porque vai ter um ângulo de 90 graus bem aqui, olha. Porque essa reta, ela não é, entre aspas, né, praticamente igual a essa aqui, né? Só está um pouco mais para o lado de cá, mas é a mesma reta. Então aqui também forma um ângulo de 90 graus, tá? Então a gente tem esse triângulo. E opa, esse triângulo ele vai ser muito útil. Por quê? Porque eu vou conseguir descobrir quanto é esse cara, tá ligado? Lembra que eu falei pra gente descobrir o comprimento total da correia, a gente ia precisar dessa reta? Basta eu descobrir essa reta, eu já vou ter uma parte da resolução. Eu já vou descobrir quanto é isso aqui e isso aqui. Beleza? Tá, Vital, mas a gente sabe que isso aqui, que é a hipotenusa do triângulo, né, que está oposto ao ângulo 90 graus, é 24. Mas eu não sei quanto é esse cara, né, para descobrir esse aqui. Tá, mas tem como a gente descobrir esse cara aqui sim, tá? Porque pensa comigo, isso aqui tudo é 15, né? É o raio dessa circunferência maior. Esse menorzinho aqui é 3. E veja, esse 3 ele também está presente aqui, tá ligado? Porque ó, aqui não é um retângulozinho que a gente formou, né?
Então, aqui nesse trecho também é 3. Então, se isso tudo é 15 e isso aqui é 3, eu consigo descobrir quanto é que eu tenho aqui, né? Que vai ser 12, né? Porque 12 mais 3 dá o 15, que é o total. E é por isso que eu falei que, inclusive, essa questão você tem que ter essa criatividade de visualizar esse triângulo. E esse é o maior desafio dela, tá? Daqui pra frente vão ser ideias bem simples. Mas o que a questão de ajuda é fazendo o quê? Esses desenhos de raios, tá? Se ela não desse esses desenhos, ia ser muito difícil de visualizar essa questão, provavelmente. Você tem essa ideia de que é para ligar, e aí perceber que existe, né? Esse trapézio aí formado. Tudo bem que a informação das questões você poderia traçar, mas seria uma coisa a mais para você pensar. Mas essa ideia é mais desafiadora da questão. O resto a gente vai desenrolar, tá? Eu vou pagar esse 15 aqui só pra gente não confundir, tá? Por enquanto esse 3 também. Enfim, depois a gente pode lembrar dessas informações. Mas por enquanto eu vou estar preocupado com esse triângulo aqui, tá? E a gente quer descobrir essa medida, né? A gente quer descobrir esse cara. Vê só. Basta a gente aplicar Pitágoras aqui, tá? E aí, para aplicar Pitágoras aqui, eu vou dar uma dica. Porque, ó, você poderia perfeitamente chamar essa medida aqui de x e aplicar Pitágoras. Você calcularia, x ao quadrado mais 12 ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado. Show de bola, você poderia calcular. Mas, cara, é chato, né? Você ter que calcular 12 ao quadrado, 24 ao quadrado. É chato, né? Você vai ter que tomar um tempinho aí da sua vida. E aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Todo triângulo retângulo, você pode sempre simplificar as medidas para aplicar Pitágoras. Como assim, Vital? Eu vou dar um exemplo aqui do clássico triângulo pitagórico 3, 4 e 5, né? Que a gente tanto utiliza. Eita, saiu péssimo, calma. Então veja só, a gente tem 3, 4 e 5 aqui. Mas vamos imaginar que tem uma questão que traz essas medidas com valores bem maiores. Tá? Eu vou fazer maior o triângulo, né? Bora fazer algo aqui mais condizente, talvez. Beleza. Vamos dizer que... Tá, isso aqui não vai ficar proporcional, né? O tamanho da figura. Mas vamos dizer que nesse triângulo aqui, esse segundo que eu desenhei, a gente está utilizando as medidas, sei lá, 12 e 20 aqui. Ó, quando a gente compara, né, esse triângulo com esse aqui, vê só, o 3 quadruplicou e o 5 também quadruplicou. Tá faltando descobrir essa medidazinha aqui, né? Chamada de x. Só que vê, se o 3 aqui tá o quádruplo e o 5 aqui também tá o quádruplo, então esse 4 aqui também vai ser o quádruplo, tá? E o quádruplo de 4 é 16, certo? Então o que é que eu posso fazer? Se eu tiver que descobrir esse valor, eu não preciso fazer um teorema de Pitágoras utilizando 12 e 20. Eu posso simplificar eles e trabalhar com 3 e 5. E quando eu trabalhar com 3 e 5, eu vou encontrar justamente o quê? Esse 4. Só que quando eu encontrar esse 4, eu tenho que lembrar, calma, a gente simplificou o triângulo. Então a gente tem que multiplicar de volta. Eu não simplifiquei todo mundo por 4 aqui, né? Para fazer esse cálculo. E aí encontrei o 4, né? Então eu tenho que multiplicar por 4 de volta para encontrar o 16. Bora fazer na prática que vai ficar mais claro. Então nessa questão aqui, a gente está tratando de um triângulo mais ou menos assim. Calma aí, deixa eu fazer um desenho mais condizente. Vamos lá, aqui a gente sabe que é 12 e a nossa hipotenusa é 24. Veja bem, eu posso simplificar ambos por 12. Isso vai virar basicamente um triângulo, olha. Aqui embaixo vai ficar 1, né? Quando se divide por 12 dá 1. E aqui quando dividido por 12 dá 2. Pronto, vou fazer o teorema de Pitágoras assim, tá? Então a gente vai ter que x ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Perfeito? Então a gente vai ter x ao quadrado mais 1 igual a 4. Portanto, o nosso x ao quadrado tem que ser igual a 3. Então o nosso x é raiz de 3. Mas muita calma nessa hora. A gente ainda não pode dizer que esse x aqui de cima é de fato raiz de 3. Por quê? Porque a gente trabalhou aqui com um triângulo de lados 1 e 2. A gente sabe que, na verdade, esses lados são 12 vezes maiores. Esse x também é 12 vezes maior, portanto. Então, quer dizer que esse x aqui ele vai ser 12 raiz de 3, tá? Não apenas raiz de 3. Tá, mas é isso. A gente conseguiu descobrir quanto é 12 raiz de 3. Show de bola. Isso já é um passo importantíssimo aqui, tá? Então, a gente já consegue descobrir que quando a gente for chegar na resposta final, a gente vai ter 12 raiz de 3 aqui e 12 raiz de 3 aqui, entendeu? Como são 2, né? O total vai ser o dobro, tá? Porque ele quer não quer contornar o negócio inteiro. Então, não vai ser só 12 raiz de 3, vai ser 24 raiz de 3, tá? Vai ser o dobro. Então, olhando para as alternativas, você já poderia até cortar, inclusive, ó, letra A e letra C. Você poderia, né, eliminar elas já, inclusive. Mas, enfim, mesmo sem se preocupar com isso, velho, bora continuar para definir se vai ser 22π ou 36π, né?
Enfim, a gente não vai chutar, né? Mas lógico, na prova, se você não souber continuar, já fica aí uma chance maior de acertar, né? Mas vamos lá, bora ver aqui como é que a gente continua, porque a gente quer ter 100% de certeza para acertar a questão. Vê só, o que falta agora, né, que a gente já descobriu esses trechos, é a gente descobrir esses contornos aqui. Esse maior e esse menor, né? Para isso a gente precisa de ângulo, tá? A gente precisa de ângulo. Porque, por exemplo, se eu pego uma circunferência e, por exemplo, eu faço aqui esse ângulo de... Deixa eu ver que ângulo eu coloco. Tá, eu vou colocar um ângulo de... Ah, assim não tá condizente, não. Assim, pronto. Coloca aqui um ângulo de 60 graus, tá? Se eu quiser descobrir o quanto isso aqui que é um arco, né? Se eu quiser descobrir o quanto isso é em relação ao total, eu tenho que pensar o seguinte, cara, quando é uma volta completa na circunferência, é 360 graus, certo? Só que aqui eu tenho apenas 60 graus. Aí você pensa, pô, o quanto é 60 graus em relação a 360? E aí se você comparar, ó, 60 graus em relação a 360, isso aqui é exatamente 1/6. Portanto, quer dizer que esse trechinho aqui, esse arco, ele é 1/6 da volta completa, certo? E é isso que a gente vai estar aplicando aqui, entendeu? É por isso que a gente precisa do ângulo nesse trecho aqui, tá? Calma, não é só nesse trecho, tá? Porque vamos lembrar, o arco ele tá aqui, olha. Ele tá aqui. Se a gente considerar só esse ângulozinho, a gente vai estar considerando esse trecho, sabe? Então a gente precisa descobrir pelo menos o ângulo para esse trecho todo. Só que se você fizer para cá, ó, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Então, uma vez que eu descubro esse ângulo de cá, eu vou estar também descobrindo esse ângulo daqui, tá? Porque, enfim, eles são iguais, então esse ângulo todo aqui ele vai ser o dobro. Mas uma vez que eu descubro esse ângulo, eu consigo também descobrir quanto é aqui por fora, que vai ter que completar 360 graus no total, né? E sabendo isso, eu vou conseguir identificar aquela proporção. Opa, se for, por exemplo, lá, 200 graus. Ah, quanto é 200 graus em relação a 360? Vai ter lá uma proporção. Vai ser o quanto isso é em relação a uma volta completa, tá entendendo? Então vamos descobrir quanto é esse ângulo, finalmente, né? Ó, eu quero descobrir quanto é esse cara. Tem algumas formas de você fazer isso, tá? É só utilizar alguma relação trigonométrica. O que a gente tinha inicialmente, antes de descobrir o próprio x, era o quê? A gente tinha esse cateto aqui e a hipotenusa, né? Se você perceber, o quê? O cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa a gente utiliza cosseno, né? Mas agora que a gente tem um x, você também pode utilizar o cateto oposto com a hipotenusa, que aí é seno, ou você pode até utilizar o cateto oposto com o cateto adjacente, que é tangente. Você pode escolher qual que você quiser, tá? Desde que você saiba trabalhar com, né, sabendo que é seno, cosseno, tangente, você vai cair na mesma coisa, tá? Vou provar aqui, inclusive. Bora começar por cosseno, que foi a primeira que eu mencionei. Vamos lá, cosseno é sempre a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso aqui, a gente sabe que o nosso cateto adjacente vale 12, né? O que é o cateto adjacente? Ó, adjacente é vizinho. Então, se eu estou olhando para esse ângulo, esse cateto aqui, ele é vizinho a esse ângulo, né? Ele está do lado. Já esse aqui, ele é oposto, ó. Tá vendo que ele está do outro lado? Percebe? Porque a gente tem sempre dois catetos, né? Tem esse cateto e esse cateto. O outro lado a gente chama de hipotenusa, que está sempre oposto ao ângulo 90 graus. Então, esse cateto adjacente aqui é 12. Já a nossa hipotenusa é 24. Opa, isso aqui dá a mesma coisa que 1/2, se a gente simplificar. Cosseno de quanto dá 1/2, né? Tem um ângulo específicozinho que quando a gente faz, né, cosseno de tanto, dá 1/2. Esse ângulo é 60 graus, tá? Tem que saber a tabelinha lá, tá? Qualquer coisa tem o famoso vídeo no YouTube aqui, né? Da musiquinha para você decorar a tabela trigonométrica. Qualquer coisa você pergunta aí. Você pesquisa funk da trigonometria, vai aparecer. E aí você aprende a tabela fácil, fácil. Então a gente sabe que esse ângulo de cá é 60 graus. Como eu falei que ia provar, bora ver que seno também funciona, né? O seno é o quê? O cateto oposto pela hipotenusa. Vamos lá, cateto oposto, a gente pode ver que é esse 12 raiz de 3 e a nossa hipotenusa está aqui, 24. 12 raiz de 3 sobre a nossa hipotenusa, que é 24. Pessoal, a gente pode novamente simplificar 12 com 24, também vai virar 1/2, só que em cima ainda vai ter o raiz de 3, né? Então vai ficar raiz de 3/2. Novamente, se você for tentar parar para pensar, opa, o seno de que ângulo dá raiz de 3/2? Você vai encontrar a mesma coisa, tá? 60 graus. Por fim, tangente, né? Bora ver a tangente aqui. Tangente é o que? É cateto oposto pelo cateto adjacente.
Nesse caso aqui, o cateto oposto é 12 raiz de 3 e o nosso cateto adjacente é 12. Opa, simplificou, vai sobrar só a raiz de 3, né? Tangente de quanto é raiz de 3? Novamente, 60 graus. Então a gente consegue garantir de várias formas que aqui é 60 graus, tá? Mas, ó, bora fazer essa reta aqui e pensar o seguinte, ó, esse complemento é 60 graus. Então quer dizer que aqui a gente tem 120 graus no total, né? Como a gente sabe que uma volta inteira aqui é 360 graus, a gente consegue descobrir quanto é esse ângulo aqui de fora, né? Para a gente identificar a proporção desse arco em relação ao total. Então vamos lá, a gente já tem 120 graus. Para descobrir quanto é que falta, olha, 360 graus. Vou tirar 120 graus, que é o que eu já tenho. 360 menos 120 é 240 graus. Então beleza, 240 graus vai ser nosso ângulo. Quanto é 240 graus em relação a 360? Então a gente compara aqui, ó, 240 graus em relação a 360 graus. Pode simplificar o zero. E aí, ó, 24 e 36 vira 12 e 18. Dá para simplificar mais, ó. Dividido por 2 vira 6 sobre 9. Dividido por 3 vira 2 terços. Certo? Então, basicamente, o que a gente está dizendo é o quê? Que esse arco, ele é 2 terços do que seria o perímetro completo dessa circunferência, tá? Então, é só a gente pensar assim, ó. A gente vai estar pegando 2 terços do que seria o perímetro completo dessa circunferência, que é o quê? 2 πr, tá? E a gente sabe o raio dessa circunferência maior, né? A questão tinha dito que era 15, né? A gente já pagou aqui, ó, mas tá aqui, ó, 15 centímetros. Então, vamos substituir aqui por 15 e vamos calcular, né? Ele mantém o π, né? Ele não dá um valor para π, aqui a resposta ele mantém o π. Então, vê só. 2 vezes 2, de fato, dá 4, só que ó, 15 por 3 eu posso simplificar, tá? Não é porque está separado, não é porque a fração está aqui que eu não posso simplificar, tá? Se está tudo multiplicando, eu posso simplificar esse 15 com esse 3 aqui, tá? 15 dividido por 3 é 5, então, ó, 2 vezes 2 é 4. Aqui a gente já tem 4, que vezes 5 é 20, né? Então, isso aqui já vai dar 20π, beleza? Beleza, a gente já tem 20π, então. Então, ok. Como a gente está entre essas duas alternativas, tá. Ou esse menor vai dar 2π, ou vai dar 16π, né? Para completar. Tá, bora ver o que é que vai dar, então. E aí, uma coisa muito importante aqui agora, tá? Agora a gente tem que descobrir quanto é. Deixa eu ligar aqui direitinho. A gente tem que descobrir quanto é esse ângulo, certo? Esse ângulozinho aqui. Por que a gente não quer descobrir agora esse arco? A gente quer descobrir esse arco, beleza? E aí, vê só. Uma coisa interessante aqui é que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Assim como esse ângulo aqui de fora que a gente for tentar desenhar vai ser igual a esse ângulo de fora. Beleza? Eles são basicamente iguais. Isso acontece, de certa forma, porque como essas retas aqui elas são tangentes, né? Isso faz com que o ângulo de incidência acabe sendo da mesma forma. Enfim, algo que dá para perceber visualmente também, né? Não vou parar para explicar tão detalhadamente o porquê disso acontecer. Então, assim, nesse caso aqui a gente já sabe que esse ângulozinho vai ser 120 graus, certo? 120 graus. E aí dá até para pensar de maneira intuitiva aqui, tá? Se você tiver essa sacada. Porque, ó, você pode até fazer, né? Bora ver quanto é 120 graus em relação a 360 graus, certo? Veja bem, corta esse zero com esse zero. Cara, você pode ir dividindo, né? Mas dá pra ver de cara, ó, 12 vezes 3 é 36, tá? Então, assim, é 1/3. Só que assim, tem uma maneira intuitiva também. Ó, a gente percebeu que aqui era 240, que era a mesma coisa do que seria aqui, e também que esse cara seria a mesma coisa que esse cara aqui. Pois bem, se aqui por fora é 2/3, então quer dizer que aqui dentro é 1/3, tá? Porque, ó, 2/3 e 1/3, tá ligado? Se você tem 2/3 de uma coisa e 1/3, você tem o negócio completo, entendeu? Basicamente, a gente pode imaginar uma barrinha assim, né? Você tem 2/3, a outra parte é 1/3, tá entendendo? Esse bloquinho de cima. Então, você poderia ter essa sacada, sabe? Opa, se esse de fora é 2/3, aqui dentro é 1/3. E é o que a gente tem aqui. Então, bora ver, né? 1/3 do perímetro dessa aí. Bora lá. 1/3 do perímetro novamente, né? Só que agora daquela circunferência menor. Que o raio é quanto? A questão disse que era 3 centímetros de raio. Tá, então esse raio aqui a gente vai colocar 3. Opa, simplificou esse 3 com esse 3, vai sobrar simplesmente 2π. Opa, se eu juntar 20π com 2π, eu tenho 22π. E é por isso que nossa resposta vai ser a letra B, beleza? Então é isso, se gostou da resolução, comenta aí, curte, enfim, compartilha, me ajuda bastante.
Eu também dou monitoria, então se quiser me seguir nas outras redes sociais para saber mais, pode entrar em contato comigo. Mas é isso, espero que tenham gostado da resolução. Um beijo, até mais. Venham aprender matemática comigo porque matemática é vital.